Aos 7 anos de idade, eu tive o meu primeiro desafio mental. Eu tinha um problema que me deixava muito triste, me fazia sentir diferente das outras pessoas. Eu tinha até a sensação de que meu futuro estava comprometido. Me deixava muito triste. Uma assadora, verruga no centro do meu pé direito. Eu sei que vocês estão decepcionados, mas era um monstro aos 7 anos de idade. Era o meu grande vergonha. Eu tinha vergonha de falar para os meus pais, porque a gente morava numa cidade tão pequena, com tão poucas condições, que eu não gostaria de dar esse problema para eles. E eu tinha vergonha, eu achava que o meu problema fosse pequeno demais, mas era o meu monstro. Era o terror das minhas férias escolares, porque sem as atividades, eu me detinha horas pensando como seria o meu futuro. Porque todas as pessoas que me olhassem, elas iam ver a minha verruga no centro do pé direito. Então, eu ficava imaginando como seriam as minhas roupas, como poderiam ser os meus sapatos, se é que um dia eu pudesse escolhê-los, para que eu escondesse aquela verruga. E um dia, sozinha, eu tinha quase 8 anos, numa cidade pequena, com 8 anos de idade, a gente andava sozinho para todo lado, eu entrei numa farmácia. E eu mostrei o meu pé para o farmacêutico, ele olhou para mim e falou: volta na semana que vem, que eu vou manipular um remédio, vou resolver isso aí. E eu fiquei numa alegria, numa esperança. Na outra semana eu voltei correndo, eu contava os dias, eu me lembro como se fosse hoje. Eu contava os dias, eu cheguei numa esperança, e ele olhou para mim e ele tinha esquecido. Fiquei muito chateada. E ele viu a minha chateação e a minha dor, ele falou: volta na semana que vem que eu manipulo. Eu fiquei um pouco, a minha perseverança diminuiu um pouquinho, mas eu voltei. E, naquela época, eu achava que o tratamento fosse muito caro. Como já tinha algum tempo, eu juntava todas as minhas moedas numa lata de Nescau, que era cofre. Quem é dessa geração lembra da lata de Nescau, que tinha o formato de cofre. Eu ia juntando tudo, porque eu imaginava que o tratamento fosse muito caro. Eu voltei na semana seguinte, ele estava demorando para me atender, demorando. Aí sai uma moça de dentro do laboratório e me dá a notícia que ele tinha morrido. E ela nem sabia do que se tratava. Enfim, eu desisti, fui para casa triste, o tempo foi passando, essa verruga não estava mais sozinha, algumas outras nasceram, né, ao redor dela, ela já não estava mais sozinha. E, passando um tempo, eu descobri uma outra farmácia. Na realidade, eu não me lembrava dessa farmácia. E eu entrei, ela tinha um farmacêutico bem característico, ele mancava de uma perna, ele era um pouquinho corcunda, tinha o olho fechado, mas era sorridente. E ele entrou no laboratório, olhou a minha verruga, não falou nada, entrou no laboratório e saiu com um vidrinho cinza. Aquilo, meu olho brilhou com aquele vidro. E ele falou: você vai passar isso 3 vezes por semana, durante 7 dias, no 8º dia não tem mais nada. E eu falei assim: gente, eu vou entregar minha lata de Nescau com prazer. E poucas moedas eram suficientes. Eu falei assim: não é possível que isso seja tão barato. Mas ele era o farmacêutico, era a referência da cidade, a autoridade da cidade. E eu saí de lá, eu já tinha 8 anos nessa época, e eu passava 3 vezes por semana, e as verrugas elas iam esfarelando no final de 7 dias. Eu estava sem as verrugas. Aquela semana, eu tinha 8 anos, aquela semana de cura, de vibração de cura, de analisar que as verrugas iam derretendo, e aquilo seria a salvação da minha vida, me impressionou. As sensações daquele dia, daquela semana, me impressionaram, e eu nunca me esqueci disso. E eu nunca me esqueci o nome do remédio, era um remédio muito cheiroso. Eu guardei aquilo, e o tempo passou, eu me tornei cirurgiã, e, observando os pacientes, a gente consegue perceber que os pacientes que entram para uma cirurgia, e eles acreditam, e eles têm expectativa, e eles têm uma fé inabalável, eles têm a capacidade de manipular uma energia que viabiliza e facilita a cura. Isso era um desafio para mim. Como que nós vamos manter essa frequência de pensamento, como que o paciente se mantém nessa vibração que facilita a cura?
e encurta o caminho da doença? Como é que ele permanece no caminho da cura? E aí, unida com outros colegas, outros profissionais, cirurgiões e psicólogos, nós fizemos um primeiro trabalho. Nós pensamos qual seria a atividade que diminuiria, que manteria o paciente nessa frequência. E nós imaginamos, nós já sabemos sobre o exercício físico. E quem canta? Será que quem canta com uma determinada frequência, não os profissionais, mas os coristas, que tiram um período da semana para fazer essa atividade, será que eles se mantêm nessa frequência? E nós propusemos um trabalho com 3 questionários gigantescos, com protocolos científicos programados para a pessoa não responder, porque são muito complexos e têm muitas questões. E nós avaliamos os distúrbios de ansiedade, distúrbio do sono e os distúrbios faciais, que estão relacionados com problemas odontológicos que têm correlação com o estresse. E os pacientes que cantavam, nós analisamos 120 coristas, os 120 coristas comparados com pessoas da comunidade, em geral, que não tinham atividade de canto, elas demonstraram índices reduzidos em todos os questionários. Nós ficamos animados, e no começo desse ano nós publicamos esse trabalho no Psychology of Music, falando sobre a atividade dos coristas. Mas quem canta seus males espanta, isso não é inédito. Então nós pensamos, e quem toca um instrumento? Quem toca um instrumento não está no estádio de relaxamento. Ele toca, ele tem frequência, ele tem vibração, mas ele não está relaxado. Será que teria alguma diferença? E nós avaliamos 120 instrumentistas com os mesmos questionários em diferentes orquestras de diferentes cidades da região e todos os instrumentistas que se mantinham naquela frequência por um período de tempo apresentavam sinais e sintomas reduzidos. Nós publicamos esse trabalho no Clinical and Laboratory Physician Dentistry, esse ano também. Bom, tudo bem. E como é que a gente explica isso? Eu procurei nas terapias vibracionais, nas terapias coadjuvantes, nas respostas da física quântica, e eu ainda não estava convencida. E quando eu terminei um curso de pós-graduação em terapia frequencial e vibracional e física quântica, eu abri um livro que eu nunca tinha aberto, não sei porquê. O livro se chama Pensamento e Vida, eu acho que vocês conhecem. O título já é um compêndio, e quando eu li a primeira frase, eu olhei para o meu marido e falei assim, como é que eu paguei 2 anos de um curso de pós-graduação se na primeira frase desse texto está todo o resumo de todo o curso? E eu começava a ler aquela página e aquilo soava como frequência. Eu disse, nossa, parece que isso é música. E eu li aquilo e disse, nossa, parece que isso é música, parece que esse texto é música. Imediatamente eu me lembrei de um trabalho que eles fizeram no Reino Unido, aplicando poemas, lendo poemas para pacientes idosos que tinham Alzheimer, e os sintomas eram reduzidos. Então eu pensei, vamos mudar o trabalho, nós vamos aplicar essa mesma metodologia com informação. E aí nós selecionamos pacientes que respondiam os mesmos questionários e, por 1 mês, eles ouviam música com informação. Por 7 minutos. 7 minutos com Emmanuel. Todos os dias os pacientes recebiam essas mensagens. Depois de 1 mês, eles respondiam os questionários de novo. E, estatisticamente, nós observamos uma redução em todos os sintomas. Manutenção na frequência, na vibração. E como é que a gente explica isso? Aí nós pensamos o seguinte, vamos testar isso em ratos. Existe um trabalho realizado por Bosch, em 1998, que diz que quando nós realizamos um defeito crítico em calvária de ratos, a cabecinha do rato, fazemos uma cirurgia de 5 milímetros de diâmetro e retiramos o tecido ósseo, esse defeito não cicatriza espontaneamente. É impossível a cicatrização espontânea. Então, nós usamos esse tipo de modelo experimental para testar a formação óssea ou a indução e condução de tecido ósseo com biomateriais, biovidros cerâmicos, osso artificial. Nós fizemos o seguinte, após passagem no comitê de ética, definição dessa metodologia, nós colocamos um grupo de ratos que passava pela cirurgia como controle, e ele recebia um coágulo de fibrina, e um grupo de ratos que ouviam 7 minutos com Emmanuel. E eles passavam por um período de
frequencial, terapia frequencial. Nossa maior dificuldade não era fazer a cirurgia no rato. Nossa maior dificuldade foi passar pelo comitê de ética, para que os nossos colegas entendessem que o rato não ia sofrer, ele estava recebendo o mesmo tratamento. 7 minutos com Emmanuel não era um tratamento invasivo. Depois de 30 dias, nós analisamos o tecido ósseo resultado. E eu vou contar para vocês. Quando o nosso aluno de doutorado entrou e falou, professora, você não vai acreditar. Eu falei assim, não formou nada, né? Ele assim, formou, professora. Aí a gente teria um problema, como é que a gente ia explicar isso? Os ratos tiveram uma formação de osso a nível de 30% a mais. Aí eu liguei para o meu colega em Minas Gerais, que gravou as mensagens, né, 7 minutos com o Emmanuel, e eu falei assim, Haroldo, está crescendo o osso nos ratos com a sua voz. Enfim, eu precisava escrever a conclusão dos resultados, com referências bibliográficas, já consagradas em literatura, para que a gente aceitasse a publicação. E naquela angústia sem referência, eu me lembrei daquela semana maravilhosa que eu passei com os meus 8 anos de idade, e eu me lembrei do nome do remédio, e eu falei assim, gente, agora que eu já sou uma profissional, que eu sei como é que é o mecanismo de formação de verruga, como é que elas aparecem, como é que elas se multiplicam, se desenvolvem, como é que elas somem, será que ainda existe aquele remédio fantástico para verruga? E agora que a gente tem internet, eu entrei na internet e o remédio ainda existe, com o mesmo rótulo. E eu falei, nossa, qual será o princípio ativo? Eu procurei o princípio ativo e era um aromatizador de ambientes. Ele me enganou. Eu conversei, inclusive, com alguns colegas da Faculdade de Farmácia, que é a nossa faculdade irmã, lá na Faculdade de Odontologia, e ele me disse, Andréia, aqui não tem nada para tratar verruga. E aí, onde eu encontrei a resposta para os nossos artigos? Por que isso aconteceu? Porque a coisa mais difícil que a gente tem é aceitar que o tratamento simples funciona. Nos implantes odontológicos, a coisa mais complicada é convencer um paciente que um procedimento de 3 minutos pode custar tão caro. Em Casimiro Cunha, eu descobri o seguinte, ele tem um poema que se chama Simplifica. Simplifica. E eu concluí que a melhor maneira de nós sairmos da frequência da doença e nos mantermos na frequência da cura é simplificar. A gente tem que simplificar. A gente tem que acreditar, a gente tem que perseverar e agradecer. Quando alguém diz, essa pesquisa tem um viés, esse nosso colega ele coloca um ponto de fragilização na nossa perseverança. Isso é horrível, isso atrasa. Então, a receita, a conclusão para o nosso estudo é, como diz Casimiro Cunha, simplifica. Acredita, persevera e agradece. Minha gratidão eterna a esse farmacêutico que me proporcionou essa primeira semana de cura, essa experiência que me mobilizou. Minha gratidão eterna ao meu monstro dos 7 anos, às minhas verrugas, que foram redirecionando o meu caminho de uma maneira tão mágica. Minha gratidão eterna a vocês que me possibilitaram contar essa história. Então, a conclusão é, simplifica, acredita, persevera e agradece.